E um método que o Buda Siddhartha Gautama, né, viu é somente através da prática, da meditação, que o indivíduo pode vir a trabalhar melhor com esses eventos mentais, de uma certa forma de enfraquecê-los, e com o tempo, através do esforço em cima, trabalhando em cima, de erradicar totalmente isso. Meditação, nós temos, quando fala em meditação, geralmente você vai ver que tem tradição, é um nome, certo? É apenas um rótulo. E você tem várias tradições que fala que tem técnica de meditação assim, tem meditação assim, meditação assada. Aí, quando você escolhe uma técnica ou não de meditação, o primeiro ponto não é assim, porque eu vou fazer meditação, mas tem que saber para que você está fazendo meditação, né? E o que aquela técnica de meditação específica de alguma tradição, aonde ela leva? Qual é o objetivo dela? Às vezes tem uma meditação, uma prática de meditação, para você apenas ser mais alegre, rir mais, transformar a mente e não ser tão sisudo. Às vezes tem prática de meditação que é para você ganhar amigos, ou para poder se dar bem no emprego, ou ter uma melhor relação de conversar melhor com as pessoas, ser mais desinibido, ou às vezes ser mais introvertido, porque às vezes é desinibido demais, né? Mas isso não é o tipo de meditação que se aplica dentro do budismo. O objetivo dentro da meditação do budismo é que o indivíduo, no final de tudo, ele venha a poder conhecer, a poder saber, a tirar o a partícula negativa do vidya. É totalmente saber como as coisas são, para poder acontecer o quê? Ele não ficar preso, atrelado e sendo guiado em si, né, pelas emoções totalmente aleatórias que surgem quando o indivíduo não conhece e surgem quando ele tem experiência com os outros ou com ele mesmo, que são os 5 venenos. Então, a princípio da meditação é fazer com que o indivíduo venha a sofrer menos, venha a entender mais, a ter mais controle. E como que ele sofre menos? Quando essa mente desse indivíduo, ela vai aos poucos não seguindo, né, não correndo atrás das emoções negativas, dos pensamentos e das emoções que levam ao sofrimento. Se o indivíduo, às vezes, por exemplo, todo mundo sabe que pensamentos de depressão, né, de achar que é ruim, é inválido ou não gosta daquilo, vai levando, é uma coisa negativa, vai te levando cada vez mais a ficar com depressão. E se você olhar bem, você vai ver, mas por que eu estou com depressão? Às vezes a pessoa tem até um motivo, uma morte, alguém, mas às vezes você está numa situação totalmente boa de vida, né? Está uma situação média, como a maioria das pessoas, e ainda continua vindo a depressão. E o indivíduo fica cada vez pior e pior. E por que isso? Não nada lá de fora que está atingindo, você não está doente, você não perdeu ninguém, e por que continua alguma coisa te puxando para dentro ou para baixo? É porque nós entramos às vezes num círculo, né? Ou num ciclo isso fica às vezes tão sutil, tão assim subjacente, que a gente automaticamente, sem muito pensar, sem muito elaborar, a gente fica seguindo essas emoções.
Às vezes surge um estado meio de tristeza. Você olha para a paisagem, aquilo te dá assim, uma coisa, né, de tristeza. Às vezes uma paisagem meia lúgubre, assim, meia estranha. Tipo, quando eu estava nos Estados Unidos, a maior parte do tempo no leste dos Estados Unidos, o tempo todo no inverno é coberto, cinza, nevando. Eu falei, por isso que todo mundo fica triste aqui nesse lugar aqui, porque não deu um sol. E isso surge uma situação de não gostar daquela visão, daquela experiência que surge na frente, e dá uma coisa assim de tristeza, porque não tem isso que nós estamos acostumados, sol, alegria, som, música. E o que acontece com a gente? Quando surge esse pequeno, tênue sensação de tristeza pelo ambiente, porque lembra a gente assim, pálido, cinza, lembra alguma coisa muito fria, úmida, ruim, e automaticamente, sem percebermos, a mente vai e se agarra nessa emoção, né? Que surgiu a emoção de quê? De aversão, não é? De não gostar daquela paisagem, daquele tipo de cenário. E uma das coisas que faz com que isso continue é que a mente, ela segue a emoção, ela segue aquela primeira emoção que teve, e às vezes se torna um ciclo vicioso, que ela, a própria mente, por não saber que aquilo é apenas um cenário, e não perceber que pensamentos de ansiedade, tristeza vão trazer mais ansiedade e tristeza, vão fazer você ficar com o corpo ruim, se sentindo mal, mais triste, ela produz aí mais em cima, ela tenta, como te ela constrói suporte para sustentar mais ainda aquela situação de tristeza. E assim vai. A ideia da meditação é que o indivíduo possa parar, sabe, fala assim, pô, peraí, vamos dar um tempo. Ali temos um cenário que é meio tétrico, meio ruim, que não me agrada. Mas por que eu devo seguir essa emoção sem fim, toda a vida, e trazendo prejuízo para mim mesmo? Porque eu não posso parar, peraí, isso é apenas um cenário que está mostrando assim, é o tempo que está assim. Eu posso ver outro lado bom nisso. Por que eu estou gerando aversão a não gostar disso? Né? E aí, geralmente a gente não pensa assim. A gente vai em cima e se prende aquilo. O que seria a ideia da meditação? Uma primeira visão da meditação no budismo é você sair um pouco, não deixar sua mente seguir essas emoções, esses pensamentos, esse estado, trazer sua mente fora desse cenário. A princípio, eu sempre falo, é como se estivesse num cinema, né? Vendo filme.